Olá a todos e todas, e ao programa Escribas, trazendo pesquisadores dos mais diversos assuntos. Hoje a gente tem aqui a presença do professor Emerson Mello, que é geógrafo formado pela PUC São Paulo, mestre em geografia pela Universidade Federal de Minas Gerais, doutorando em geografia pela UERJ e professor de geografia da Universidade Estadual de Minas Gerais. Aliás, é um prazer muito grande ter você aqui, viu, Emerson? Obrigada. E, além de tudo, Emerson é um sacerdote de orixá, né, Emerson? Conta um pouquinho pra gente. Bom, sacerdote não, sou iniciado, né, na tradição do culto aos orixás. Fui iniciado pelo Babalorixá Calbaqueci de Airá, do Ilê Alaquitu e Jobaxé Airá, isso em São Paulo, né? Minha experiência toda dentro do campo religioso, todo o aprendizado que eu tive, eu devo muito a ele. Foi ele que me trouxe a esse universo, né? E me ensinou, de certa maneira, a olhar o terreiro de candomblé para além, né, dos limites do terreiro, repensar essa coisa da tradição e do universo restrito, mas assim sempre expandir cada vez mais e de elevar, né, até onde o candomblé poderia chegar. E foi ele que me disse sempre que a tradição não está restrita ao limite do terreiro, né? A tradição, ela é o cotidiano, ela está no nosso dia a dia, ela está desde o acordar, né, até as nossas tarefas mais complexas e ao ato de dormir. A sua pesquisa de mestrado fala sobre territórios. E parece, quando a gente pensa, né, que a gente não é da geografia, a gente pensa território, a gente pensa em lugar. E não é bem isso que você fez, né? De certa maneira, a ciência geográfica ela ficou um pouco restrita, né, a algumas interpretações sobre o campo religioso. Hoje, nós temos um avanço considerável, né, no campo religioso, isso em termos de ciência. No entanto, ele ainda está restrito sobre as interpretações do universo católico, né, hoje um pouco relacionado à questão também do judaísmo, a questão do islamismo, mas, no entanto, as abordagens na ciência geográfica elas ainda estão restritas a uma interpretação de um mundo que, se eu posso dizer, ela se resume entre a interpretação entre um sagrado e um profano. Acredito que essas contribuições à ciência geográfica elas são extremamente importantes, né, para a leitura do fenômeno religioso, mas, no entanto, eu acredito que ela não contempla totalmente, né, o que eu considero como as práticas religiosas dos cultos aos ancestrais, sejam orixás, quices e demais vertentes que nós temos no Brasil, né? Porque nós que somos iniciados no candomblé ou alguma outra religião afro-brasileira, nós sabemos que a constituição do sagrado para a gente não se remete a um lugar. A construção do sagrado ela extrapola o limite do corpo. A iniciação ela está no corpo das pessoas, né? O iniciado ele carrega a marca da iniciação. O iniciado ele é aquele que projeta o universo religioso para o seu entorno. Então, a interpretação, quando a gente pensa a questão do lugar religioso ou o lugar do religioso, ele é o todo. Então, ele se constitui na forma de território, né? Um lugar que ele tem uma fronteira, ele tem um limite interpretativo, mas que ele extrapola por meio de diferentes territorialidades, né? Um conjunto de ações que eu acredito que estão relacionadas aí à cultura, né, que a gente carrega, ao princípio de identidade e aos valores que nós constituímos ao longo da nossa vida. Como é que foi, a sua pesquisa fala sobre a territorialização do africano em Salvador, né? Você fez a pesquisa toda na Bahia, é isso? Eu fiz a minha pesquisa... E fala o que exatamente? O que você estava pesquisando? O que você foi pesquisar em Salvador? Na verdade, a minha pesquisa ela parte de um trabalho que foi realizado pela professora Aurelianice de Mello Correia, né, que ela trabalha um pouco entre as fronteiras porosas e as circularidades culturais, entre um universo peculiar que existe na Irmandade da Boa Morte, né, na Cachoeira, né, no Recôncavo Baiano, onde ela coloca em xeque que existe uma territorialidade católica que ela é imersa de elementos afro e uma cultura afro imersa de elementos católicos. Só que quando a Aurelianice faz isso, ela não faz pensando a partir de uma análise de sincretismos religiosos. Ela vai trazer para o campo geográfico que existe uma circularidade cultural de elementos transeuntes dentro desses espaços e que as fronteiras são porosas. Elas são porosas no sentido que se complementam
elas se relacionam, mas que não assumem formas sincréticas. Elas convivem no mesmo espaço, elas coexistem com um único objetivo, né? Quando eu pensei em trabalhar especificamente esse processo de reterritorialização da população negra africana, fiquei um pouco envolvido com as questões sobre os estudos africanos, né, do porquê não se estuda a África em geografia. Na graduação, por exemplo, não tive disciplinas de África na geografia. Você não tem disciplinas de África na geografia. Se nós pegarmos o caderno da Lei 10.639, não aparece a questão geográfica. A gente não tem um problema dessa territorialidade ou dessa espacialidade, ou até mesmo do lugar do africano nessa Constituição de Lei, ou até mesmo na questão do ensino étnico-racial. Hoje nós temos alguns teóricos, né, que vem ganhando destaque dentro da geografia, né? Hoje nós temos assim estudos que estão avançando, mas que de certa maneira ainda não tem uma preocupação em analisar como que a tradição africana, a territorialidade africana, ela é um elemento chave para a gente compreender a territorialidade das práticas afro-brasileiras. E quando eu começo a indagar essa questão, eu começo a ver que a África tem muito mais a contribuir no nosso cotidiano brasileiro, né, dessa afro-brasilidade, do que apenas um legado da escravidão. Né? A gente não tem apenas o resquício da escravidão, princípios de resistência e articulação. Nós temos elementos que vêm de uma ancestralidade que foi passada, né, dos negro-africanos para os seus descendentes, e que essas territorialidades elas continuam vivas. E que é um fator extremamente relevante na geografia, porque ela é vista dentro dos terreiros de candomblé, ela é vista dentro das práticas do congado, do maracatu, do moçambique, do jongo, até mesmo das rodas de samba, quando a gente pensa, por exemplo, o Largo das Bananas em São Paulo, com a tradição dos grandes sambistas. A premissa do meu estudo no processo, né, de trabalhar essa ideia de reterritorialização, é de que identidades estão em movimento no mundo. O navio negreiro, né, ele não é só um elemento dizimador de cultura. O navio negreiro é um elemento produtor de culturas. Claro que a gente não pode isentar da responsabilidade o trauma do negreiro, né? Não é isso que eu estou apontando. O que eu estou apontando é que ele permite rearticulações, né, em movimento. Existe um fluxo, um refluxo, como apontou Pierre Verger, de que elementos que transitam por esse mundo, né? Outros teóricos, como o Paul Gilroy, ele vai colocar também que existe um Atlântico Negro, culturas em movimento. Isso, para a geografia, serve de base para a gente compreender as práticas territoriais e as territorialidades. Porque o processo de escravização da população negra africana ainda é uma coisa muito obscura no ensino, de forma geral. Nós ainda tendemos a crer que o africano era aquele elemento qualquer, inóspito lá na paisagem África, e ele é tirado e escravizado. É como se você tira o escravo de lá e traz para cá. E não compreende que existe um processo de transformação de um sujeito em uma mercadoria. Você transforma o sujeito. Para transformar um sujeito, pessoa, em mercadoria, você tem que ter um processo de expropriação. Transformar sujeito em mercadoria não é uma fórmula matemática simples. Qual que é o elemento base para fazer isso? Você tem que tirar a humanidade do sujeito. Então, o princípio de desterritorialização, ele parte para além da questão do território. Você tira a humanidade, transforma ele em qualquer coisa. Quando ele não é nada, você articula uma ideia de mercadoria. Você agrega valor à mercadoria. Só para a gente entender, como é que acontece esse processo? Como é que você pega uma pessoa e transforma ela em mercadoria do ponto de vista prático? Você tira ela do lugar e tira o nome? Como é que é isso? Bom, a questão é a seguinte, não é tão simples, né? Você pegar uma pessoa, você tirar a identidade da pessoa. Você tem um conjunto de fatores que vão contribuir para a desumanização desse sujeito. Se a gente pensar historicamente uma análise do campo religioso, nós veremos que o Estado e a Igreja caminharam lado a lado no século XVI, principalmente no caso de Portugal e Espanha. Quando a gente pensa as políticas do tráfico, nós vamos ver que muito do processo de escravização ficou baseado nas questões bíblicas. Quem que são esses povos? Talvez a partir do mito de Noé, que os povos africanos seriam descendentes de Cã, da maldição de Canaã, seriam os camitas. Ok, num primeiro momento a gente consegue entender isso. Mas a questão é que a Europa, nesse processo todo, também está rompendo com a ideia do mundo religioso. A gente está falando de uma era do iluminismo. Sim. E é interessante a gente pensar que onde estão
Ou onde está o pensamento desses pensadores na constituição desse mundo? Porque nós estamos falando do fim da Era das Trevas no mundo europeu. A gente não está falando do fim da Era das Trevas para a África, a gente está falando do fim da Era das Trevas para a América. Nem para a Ásia, nem para o Oriente Médio. Exatamente. Né? Quando a gente pensa assim, que nem o Eduardo Said coloca, que enquanto o Oriente foi o outro da Europa enquanto Ocidente, a África foi o lugar do selvagem, assim como a América. Né? Então você tem um conjunto de elementos sendo construídos a partir de ideias e ideais. Então se a gente pensar, por exemplo, Hobbes, Locke, Rousseau, Montesquieu... Que são os filósofos iluministas, né? Os filósofos Exatamente. Que, de certo modo, teorizaram sobre a Revolução. Liberdade, igualdade e fraternidade, não é isso? E pela constituição do modelo de Estado que nós temos enquanto os três poderes. Então, se a gente pensar, por exemplo, que Hobbes, né, ele era acionista da Virginia Company ou da Summer Island Company, que eram agências escravagistas na América. Uau. Então, se a gente pensar, por exemplo, que o Locke era da Royal African Company, também acionistas de escravo. Se a gente pensar o pensamento de Kant, que diz no belo e o sublime, que os negros não têm nenhum sentido estético. Se a gente pensar até mesmo na questão de Montesquieu, de que os negros não têm espírito, né, são bestas, ou pensar o próprio Voltaire, que os negros são comparados à raça mais impura de cães, né? A gente se questiona... Todos esses filósofos que compõem a base do pensamento ocidental e da filosofia, né? Eu provocaria um pouco mais. Todos esses filósofos que nós defendemos o princípio de liberdade. Sim. Então, o que eu quero apontar com isso? Que o próprio pensamento europeu do iluminismo, rompendo com o universo das trevas, ele é um processo desterritorializador de identidades. Isso desterritorializa o humano do africano, transforma o selvagem passivo de se transformar numa mercadoria. Porque você não tem mais humano, você tem qualquer coisa. Quando você pensa essas construções, é bem interessante, porque nós temos filósofos também, por exemplo, do calibre de Hegel, que vai constituir a base da nossa dialética, principalmente no ensino de ciência, né, dessa forma que a gente está instruído na academia, que a África não tem história. A África é um lugar sem história, ou a África é um lugar aquém na história universal sem contribuição. Você rompe todo um processo de construção e de desenvolvimento. Não há desenvolvimento na África porque não se tem. É um continente obscuro, mas a questão é que o próprio pensamento de Hegel, quando ele vai estar na fenomenologia do espírito, ele vai dizer, né, que na lógica do senhor e do escravo, que o escravo enquanto coisa, ele só deixa de ser coisa a partir do momento que ele assume a sua liberdade. Então, a partir de coisa, ele assume a liberdade, torna-se homem. A grande questão é que coisa coisificada, coisa será, né, enquanto não assumir a liberdade. E Hegel coloca essa máxima, né, para a gente pensar. No entanto, há pesquisadores como a Susan Book-Morss que ela vai dizer que Hegel era leitor assíduo do Minerva, que era um periódico que era publicado na França, e que relatava toda a Revolução Haitiana. Então, quando Hegel escreve os textos dele, ele já sabe que coisa deixa de ser coisa coisificada e se torna homem, porque ele acompanha, né, a Revolução do Haiti. Então, que liberdade nós estamos falando? Nós estamos falando da liberdade e do estado de natureza do selvagem do branco para o branco. Constituição de estado do branco para o branco. Nós não estamos falando de uma humanidade ou uma humanização desse negro, desse reconhecimento. Não é isso que está na história. Quando eu falo da desterritorialização do negro e a constituição dele enquanto uma mercadoria, eu estou apontando que você tem que deixar ou tem que fazer e criar elementos que não os deixem mais ser humano. Você tem que ter uma justificativa. E a justificativa é que ele não é nada. Ele não tem alma, ele não é ser humano, ele é cão, ele é qualquer coisa, né? E se ele é coisa? E se ele é coisa, ele pode ser vendido. Ele é mercadoria. E como é que acontece, Emerson, porque a sua pesquisa é exatamente sobre isso. Como é que é este homem, né, que chega nesse lugar aqui no Brasil, que é o Brasil, que é Bahia, que você foi lá ver isso. Sim. E como é que acontece essa ressignificação? Como é que este africano
ele se humaniza, ele se humaniza a partir do território? Como é que é essa relação? Eu acho interessante a gente retomar a questão anterior, porque a gente não pode fazer uma análise só pelo princípio identitário. Nós temos que lembrar que existe uma engrenagem econômica, né? Nós não podemos cair numa análise culturalista, né? Apenas de crise de identidade, do ser ou não ser branco ou não ser, ou do eu e o outro. Uhum. Nós temos que lembrar que existe um ciclo econômico sendo constituído. Nós estamos falando de um desenvolvimento de uma economia do outro lado do Atlântico, né? O negro, enquanto mercadoria, ele é capital, né? Ele é capital enquanto mercadoria acumulada pelo senhor. Mas o que tem de interessante é que ele também é uma mercadoria, né, que gera lucro a partir do seu próprio trabalho, que gera até mesmo condições para a compra da sua liberdade. Então tem um processo aí que a gente ainda não trabalhou historicamente, né, porque a questão que você aponta, como que ele se reterritorializa? Primeiro, se nós pegarmos o caso de Salvador no século XIX, a gente tomar aquele exemplo famoso dos negros de ganho, uhum, nós vamos entender que os negros que circulavam no ganho, eles estão dentro do espaço urbano da cidade. Esses negros, eles, embora tivessem um registro junto à municipalidade, né, à Câmara Municipal, eles estavam ali com a sua licença para trabalhar, mas nem sempre eles estavam vinculados ao olhar do senhor. Porque assim, era muito comum de que você tivesse uma família e essa família comprasse de 2 escravos, né? Ou escravizassem 2 homens negro-africanos, e ele gerenciava um serviço, com a renda daquele serviço, ele sustentava a família branca. Então essa é uma coisa historicamente colocada, né? Os próprios viajantes que passaram pela Bahia no século XIX relatam, né, que muitas famílias pobres brancas colocavam os negros para trabalhar no ganho, eles gerenciavam toda a renda da família. E eles tinham que trazer semanalmente uma contribuição. Era estabelecido um valor ali, né? O Robert Avila Aleman, ele diz lá que 240 mil réis tinha que trazer aquele valor. Trouxe aquele valor, ele vai fazer suas coisas. Geralmente o negro, por exemplo, ele prestava um determinado serviço de carregador, ele tinha que trazer aquela quantia de 240 mil réis para o senhor, mas ele trabalhava para além. E aonde que vai esse capital do além, né? Para onde que vai esse dinheiro? Geralmente é o sustento das juntas de alforria. Aí entra o papel das juntas de alforria para segurar esse capital, até conseguir a compra da sua própria liberdade. Como que esse negro vai se reterritorializando? Ele vai se reterritorializar a partir do momento que ele vai gerenciar condições para o reestabelecimento de sua condição humana perante um sistema, não um processo de escravização branca hegemônico que o torna mercadoria. Então, ser negro na Bahia ou no Rio de Janeiro, ou ser escravo de forma geral, você já está num processo de resistência e reconstituição de uma identidade, porque você está fora do seu lugar de origem e você está lutando por um espaço. Então você está se reterritorializando. Se nós pegarmos os casos de um processo de reterritorialização, não só da liberdade de deixar de ser mercadoria e voltar a ser humano, porque não é que ele conseguiu a liberdade que ele volta a ser humano. O sistema é preconceituoso, ele é racista, né? Ele tem uma outra lógica. Mas se a gente pensar pelo sentido cultural aí, se a gente retomar a questão dos estudos sobre a África e ver que o sujeito está relacionado ao lugar de origem, ao grupo que ele faz parte, aquele conceito de família, aquele conceito de ancestral vinculado à terra, para ele se reterritorializar aqui no campo religioso... Só um parêntese. Todo o conceito de ancestral dos povos que vieram para o Brasil tem a ver com a terra. Sim, alguns povos africanos também têm outros mitos, né, mas de alguma forma está relacionado ao lugar de origem. Okay. A terra sempre é o lugar de retorno, né? Não no sentido de Adão e Adamá, né, de Adão de terra veio, terra voltará, mas no sentido de pertencimento ao lugar, né? Assim, estou preso aqui com o meu grupo, porque eu sou parte dessa terra, porque meu grupo faz parte dela, meus ancestrais estão nessa terra, eu voltarei para essa terra e assim eu vou e volto em inúmeros renascimentos, né? Quando eu digo uma reterritorialização no Brasil, no campo religioso, eu coloco até mesmo no trabalho, se a gente pegar o caso da população queto, né, dos quetos que chegam aqui por volta de 1790, 1798, né, que é uma pequena leva, que seriam as responsáveis talvez pelo culto aos orixás no Brasil, numa tradição mais antiga, que seria justificativa para a gente denominar a nação queto.
né? O processo de reterritorialização para esses povos é o estabelecimento do culto ao ancestral, naquele que a gente considera aqui como Oxóssi, né? O patrono de Queto, né? O caçador, e ele só se reterritorializa quando ele consegue estabelecer o culto ao ancestral. Porque quando ele coloca o ancestral nesse lugar e viabiliza o seu culto, ele estabelece uma identidade territorial. Ele estabelece uma identidade territorial. E aí ele vincula seu lugar. E aí ele constrói territorialidades a partir daquele vínculo com a terra. Aí ele passa a ter vínculo com a terra. E ele volta a ser humano, é isso? E volta a ser humano também. Então, eu diria que não há uma análise a ser feita que não passe pelo sentido econômico e cultural. Não há uma fragmentação. Você não tem como fazer uma análise apenas econômica ou apenas cultural do processo. É uma máquina, é um agenciamento, né? Se a gente pegar, por exemplo, o caso até mesmo da ciência, que nem... Não, o que você está dizendo, professor Emerson, é o seguinte: a prática do culto ancestral garantiu, em algum momento, a reumanização dessas pessoas em condição de escravidão, é isso? Sim, o culto ao ancestral, ou melhor, o estabelecimento do culto ao ancestral em terras brasileiras é talvez a evidência maior de uma aliança desse africano com a terra. Porque ele só pode cultuar o ancestral num lugar que ele identifique como seu pertencimento. Porque ele não pode colocar o ancestral num lugar que não seja permitido. E talvez essa aqui seja até aquelas justificativas do porquê que as grandes casas tradicionais, que são teoricamente classificadas como puras, elas cultuam o caboclo. Ou elas apenas homenageiam o caboclo, para não dizer que elas cultuam. Porque não tem como você colocar um ancestral numa terra que não é da terra. Sua, claro. Então a gente fala assim, mas tal casa A, tal casa B cultua o caboclo, então é. Qual seria o problema? A terra não era do africano. É um compartilhamento, né? Pede-se licença ao caboclo também, porque ele é o da terra. Você não pode se apropriar do que não é seu. Porque a lógica em África não funciona dessa maneira também. Você não acontece dessa maneira. Se você pegar aquele livro do Rampateba, né, que é o Ancolé, o menino Fula, ele vai contar da parte da trajetória da sua vida que o nascimento da irmã dele, que a mãe é de uma determinada etnia A, e a irmã nasce numa etnia B, dentro do território de uma etnia B. Só que quando a criança nasce e o sangue da mãe, que é de fora, cai dentro daquela terra, a criança é daquela terra, porque ela vincula aquele lugar. Existe uma questão ancestral, a criança está presa ao lugar, ela é bem aceita. Não que ela é daquela etnia, mas ela é aceita porque ela nasceu naquele solo. E tem umas coisas bem interessantes também que a gente tem que pensar nesse sentido, é que a reterritorialização, ela é a retomada, né, da humanidade do negro, ao mesmo tempo que ela é a configuração de um processo de resistência que vai permanecer vivo dentro de todos os terreiros de candomblé. Porque o fato de um terreiro de candomblé existir é a garantia ou melhor, o fato de um terreiro de candomblé funcionar em qualquer lugar é a máxima da efetivação de um processo que deu certo, da construção de humanidade. Talvez hoje a gente não consiga observar essa questão, porque assim, você tem um sistema de linhagem, você tem um sistema hierárquico que dá título, que dá valores, mas no passado não. Nós estamos falando de políticas de segregação que funcionaram até 1950. Nós estamos falando de perseguições, nós estamos falando de batidas policiais, nós estamos falando de agressões. E morte, né? E morte. Nós estamos falando de invasões, depredações promovidas pelo Estado. Quer dizer, que eu nem sei se hoje também não é, mas enfim, né, isso é uma outra história. Eu diria que esse processo de reterritorialização do século XIX, ele vai conseguir configurar uma estratégia, né, para a retomada da humanidade e da liberdade desses sujeitos, enquanto pertencentes de um lugar. Agora, se nós trouxermos isso para o presente, até quando nós não somos influenciados por essa mesma mentalidade da igualdade, liberdade e fraternidade, essa liberdade desse princípio igualitário, ou até mesmo desse princípio de que há apenas uma divisão no mundo entre ricos e pobres, e a gente sabe que um rico branco é diferente de um rico negro, ou de um pobre branco é diferente de um pobre negro, né? Então, nós
trazemos conosco um pouco desse ranço. E o que eu considero um grande problema nos estudos, como a gente começou falando da questão da geografia, até mesmo para outras áreas, é acreditar muito ainda nessas questões teóricas que a gente vem trabalhando. Né? Porque a ciência, né, ela restringiu, né? O método ele restringe. Né? Mas eu penso que o que deve ser restrito é só o tema. Você recortou o tema, você trabalha com aquele tema. Mas os campos de possibilidade de atuação sobre ele são inúmeros. Você pode fazer diversos caminhos, né, para você construir isso. A questão é até que ponto a gente ainda não usa ferramentas que, em vez de ajudar, ela apenas segregaciona. Não, porque tem uma coisa interessantíssima, né? É porque o nosso pensamento se conforma a partir desses ideais. Exatamente. Né? A gente tá, mesmo a gente dentro da casa de santo, por mais que você viva, more e seja iniciado com 2, 3, 4, 5 meses, ao você conviver fora dos muros do terreiro, você está lidando com essas categorias de pensamento o tempo todo, né? Essa coisa, vamos falar de liberdade, mas liberdade, fraternidade e igualdade para quem? Eu já ouvi algumas críticas em alguns lugares que eu passei, que foram colocadas questões como assim, nesse período todas as pessoas eram racistas, sim, por que você usa então? Se elas se preocuparam, todo mundo era isso, porque era a lógica do sistema, sim, era a lógica do sistema, compreendo, é plausível você compreender que todos, mas até onde que vai a responsabilidade disso? Até onde você defender uma corrente teórica, interpretativa, baseada, vamos pegar numa dialética hegeliana, ela não interrompe o processo de uma análise afro-brasileira que tem toda uma tradição tão velha e tão importante quanto a reflexão de Sócrates. Porque a gente está falando disso, nós estamos falando de oralidade, entendeu? Se a gente pegar o conceito de oralidade, a gente vai brincar, a gente pode ir lá no banquete do Platão. A gente está falando de oralidade. Sim. E por que a gente não pode ir em África? E por que a gente não pode pegar outros referenciais? Eu não acredito hoje que o conhecimento científico ele seja tão libertador. Talvez ele nos aprisione mais. Infelizmente, a gente ainda está preso ao método. Né? Mas aí vem outra reflexão do que é esse método. Porque esse método não dá conta para a gente poder pensar as nossas questões. Talvez ele fosse... Talvez o pensamento ele está preso em determinadas temporalidades. Às vezes a gente precisa avançar. Isso não é descaracterizar o pensamento ou tirar a contribuição e a importância histórica que ele tem. Não é disso que se trata. Como eu disse, na geografia a gente tem uma análise interpretativa baseada num referencial entre sagrados e profanos, onde o mundo, né, da igreja é o sacro. O mundo é o sagrado, aquele espaço é o sagrado. A igreja é um lugar sagrado, e o que não é igreja não é sagrado. Como terreiro, assim, né? O terreiro, você sai... Se você pegar a lógica de um terreiro, quem é sagrado? Sagrado é o corpo do iniciado. Aquele corpo é sagrado. Se eu for pegar por essa análise, aquele corpo é sacralizado. Aonde que está a referência ancestral da pessoa? Não está no assentamento, não está dentro do quarto de santo. O quarto de santo é um lugar que se guarda coisas. O assentamento está na pessoa. A pessoa é a referência. A gente fala de uma ancestralidade. A gente fala de uma coisa que é contínua. Né? A gente fala de elementos que hoje a ciência comprova que vêm para além de um DNA e os traços físicos, elementos de uma outra coisa, né? Vamos chamar de uma religiosidade, de uma ancestralidade. E a gente passa isso para frente. Então não há como fazer uma análise entre espaços. Que espaço é A, espaço é B? Isso parece muito binário, né? A só existe oposição a B, B só existe em oposição a A. Talvez não há essa possibilidade. Talvez as questões que a Aurelianice até apontou lá no seu estudo lá de 2004 sejam bem mais interessantes, porque são fronteiras porosas, porque o negro precisou se articular com o branco, e o branco se articulou muito com o negro. E quando a gente fala da construção de um território brasileiro, ou de afro-brasilidades, a gente está ainda muito cru, né, para criar determinismos. Né? Uau! Gente, esse foi Emerson Mello, geógrafo, professor de Geografia da Universidade Estadual de Minas Gerais e doutorando em Geografia aqui pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Emerson, é papo para a gente continuar mais umas 5 horas, mas eu te agradeço profundamente. Obrigado, eu que agradeço a poder participar, né? E
poder conversar um pouco para além também dos limites só do universo acadêmico, mas um pouco de expandir a discussão também para o campo dos iniciados, né? Que eu nunca me retirei dessa condição. Eu sou um pesquisador, eu sou iniciado no orixá, meu pai era de candomblé, né? Isso das tradições mais antigas, minha avó era de candomblé, e assim, isso é uma herança que eu carrego com todas as questões históricas, e para mim nunca houve pesquisador ou nunca houve religioso, sempre foi uma pessoa só, é um único campo. Axé!